Eu fui, olhei para fora, assim, nos fundos da casa, a água já estava vindo, né? Nós abandonamos a nossa casa com a água entrando no piso de cima. Aí a vizinha da frente chamou: vocês vão ou não vão sair? Agora saiam! O Rio Grande do Sul passa pela maior tragédia climática da sua história. Chuvas intensas devastaram quase todos os municípios do estado. Segundo a Defesa Civil, das 497 cidades, 469 foram atingidas, prejudicando milhões de pessoas. E os números continuam assustadores. 580 mil pessoas estão desalojadas, morando de favor na casa de parentes, amigos e desconhecidos. Outras 48 mil seguem em abrigos por tempo indeterminado. 170 pessoas morreram e mais de 50 estão desaparecidas. Acho que a minha primeira reação foi ficar sem reação. Porque as pessoas que estavam lá, né, meus amigos, meus irmãos, foram para resgatar as pessoas, né? Porque era uma situação que a água subiu muito rápido, então teve pessoas que estavam realmente em risco, teve gente muito óbito, né? Então, assim, é uma situação que a gente não espera, não está preparado, né? A calamidade afetou a todos, inclusive aqueles que sempre protegem a vida e o patrimônio das pessoas. Os corretores de seguros se viram dentro do sinistro, lutando para preservar a própria vida e ainda preocupados em garantir a assistência necessária aos seus clientes. Meu filho havia me avisado para nós deixar o carro na frente da casa, porém, a gente nunca pensou que ia a água, porque nunca foi. Mas daí de noite eu estava inquieto, eu fui, olhei para fora, assim, nos fundos da casa, a água já estava vindo, né? Nós saímos fugidos, né? Nós saímos assim, ó, a água começou a subir tão ligeiro, né? Que no fim ela já tinha cercado a casa. Moradores da cidade de Estrela, desde 1980, João e Francisca, perderam a casa e a empresa, conquistas de uma vida inteira de muito trabalho. Nós abandonamos a nossa casa com a água entrando no piso de cima. Aí a vizinha da frente chamou: vocês vão ou não vão sair? Eu disse: não, eu vou ficar cuidando da minha casa. Agora saiam! Daí, assim, a ficha foi caindo devagarinho. Sabe, a gente arrepia só no falar, porque o emocional, ele está bastante abalado. Então, assim, a gente fica sem saber como proceder. O que eu faço é orar. A gente realmente está num momento, assim, de fragilidade emocional. A resposta ao pedido de socorro veio de outro corretor de seguros, que chamou o casal para se abrigar em sua própria casa. Isso foi uma imensidão de água. O João Gabriel e a Francisca moram em Estrela e eu moro aqui em Lajeado. E eles vieram para cá e depois disso a ponte estava interditada. A ponte até o rio, isso são 34 metros de altura e a água passou por cima da ponte. Estamos trabalhando muito aí, e a gente até se emociona assim, pensando que tudo que a gente já passou e nossa caminhada vai ser muito longa ainda. A única casa que ficou de pé foi a minha casa, o resto tudo foi embora, a água levou embora. Então, o medo, a angústia do momento fez com que a gente viesse para cá. Eles convidaram e nós aceitamos. Foi a nossa sorte, né? E os corretores de seguros e securitários do estado começaram a pedir ajuda ao Sincor do Rio Grande do Sul, ao Sindiceg e a outras entidades do mercado. Isso levou as instituições a montarem um gabinete de crise, que seria responsável por atender às necessidades emergenciais. Nós começamos a receber muitas demandas dos nossos colegas corretores de seguros e dos nossos colegas securitários, funcionários de corretoras e funcionários de seguradoras, de assessorias, que passaram a nos sinalizar estar também em situação de calamidade, muitos impossibilitados, inclusive, de atender os seus clientes com escritórios alagados, com residências alagadas, pessoas que saíram de casa sem absolutamente nada, nem o próprio celular. Então as pessoas não sabiam para quem ligar, com quem falar.
as entidades criaram uma chave Pix única para recolher doações, para auxílio aos profissionais. E essa corrente do bem mobilizou o mercado de seguros do Brasil inteiro. A gente fica muito emocionado quando a gente vê o país inteiro, sem exceção, o país inteiro, olhando para o Sul, olhando para os seus irmãos, alcançando aquilo que é suficiente, aquilo que é possível e fundamentalmente, essa corrente do bem, essa corrente de pessoas mandando mensagens positivas, dizendo, vai passar. E esse gabinete também mobilizou os corretores e as seguradoras da região para montarem uma força-tarefa e atenderem os segurados dos corretores afetados pela tragédia. Os corretores perderam tudo. Suas corretoras, suas casas e seus bens. E para que não haja um desamparo desse corretor, as seguradoras também estão fazendo um ativo junto com esses corretores em relação às suas carteiras. Então as companhias estão contribuindo para fazer a renovação desses corretores que hoje não têm nem estão em abrigos. Simone explica que as seguradoras, como um todo, voltaram a atenção para o público do Rio Grande do Sul, fazendo a gestão de carteira dos corretores, garantindo indenizações sem vistoria e ampliando prazos de pagamento de parcelas e renovações. E além do assistência 24 horas, as seguradoras começaram primeiramente com algumas ações do tipo prorrogação de parcelas, com os boletos vencendo, como que esse pessoal iria pagar esses seguros e ficar protegidos ainda. Então eles deixaram a prorrogação dos pagamentos, as renovações dos seguros também eles anteciparam e mantiveram aí algumas datas para renovar o seguro, né? E agora, com as águas abaixando, a gente está aí com atendimento da assistência 24 horas. Então, várias companhias estão aí todas engajadas no processo de mandar guinchos para lá, lancha, jet skis, estrutura de psicólogos. Então, o tratamento da assistência 24 horas junto com as seguradoras vai além do que a gente está acostumado a atuar dentro das seguradoras. Eu fui em alguns bolsões que a gente providenciou lá. O que é os bolsões? É todos os veículos removidos naquele dia, eles vão para um determinado local. Nós temos 3 lá na região. E ali você avalia se é PT, se não é, se direciona para o Pátio de Salvador ou não. E isso aí está sendo muito rápido, muito rápido. Mas o trabalho continua. A proporção dos prejuízos ainda é incerta e os desdobramentos trazem medo e insegurança. De cada 10 indústrias, 9 foram atingidas, o que vai refletir diretamente na geração de empregos e na contratação do seguro. Cerca de 90% da indústria gaúcha foi atingida. Então as consequências sociais vão ser muito severas. A maioria das indústrias, a maioria dos comércios que foram atingidos não tem proteção de seguro. Não tem proteção nenhuma. São empresas que vão deixar de existir, são empregos que vão deixar de existir. São comunidades inteiras que foram dizimadas, que deixaram de existir. As consequências sociais são incalculáveis. Existe uma grande dúvida no ar ainda, que é o tamanho desse prejuízo horroroso. A tragédia. Isso aí foi uma tragédia que ninguém imaginava. A gente vê água acima do poste, quando a gente imaginou que a gente ia ter uma cidade no Brasil com água na altura do poste. E todo mundo, de um jeito ou de outro, está fazendo o melhor que pode. E isso a gente não tem dúvida nenhuma. E soluções para catástrofes, para futuras, tal, nós vamos aprender muito, todo mundo vai aprender muito com isso. O economista Francisco Galiza explica que o Rio Grande do Sul representa 6% do PIB e 8% no mercado de seguros. A estimativa inicial é que traga impacto de cerca de 1% no crescimento do setor em 2024. Isso talvez afete meio ponto percentual a 1 ponto percentual no máximo do crescimento do mercado de seguros estimado. Se fosse 12%, o que era antes da tragédia, talvez seja agora 11, 11,5%. E apesar dos desafios, ele reforça as lições que sempre são deixadas pelas grandes tragédias.
Essas tragédias, às vezes ela tem, por incrível que pareça, às vezes ela tem um aspecto positivo. Eu sei que é difícil falar isso, sobretudo no momento de tragédias, mas a história ensina isso, né? Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial começou com avião a hélice, terminou com avião a jato. A Segunda Guerra Mundial, ela começou sem penicilina, passou a ter penicilina. A pandemia, a revolução que houve com as vacinas, já estão discutindo vacina de RNA para câncer. Então, eu sei que não é cinismo da parte de ninguém você falar isso, mas essa tragédia, depois que a coisa passa, ela ensina algumas coisas positivas. A história mostra isso. Agora está tendo muita ajuda. Só que eu acho que para as pessoas que estão na volta da gente, que a gente conhece, parente, né, tudo ali, eu acho que vai ser uma parte importante, estar lá junto na hora que a água baixar, né, para ajudar a reconstruir mesmo, né. E fica a mensagem: fé e vamos em frente.